O AP301. Sejam muito bem-vindos ao podcast do AP301. Meu nome é Carlos Augusto. E eu sou Edu Mota. E hoje nós estamos com um convidado especialíssimo. E para vocês terem ideia, quando o convidado, né, ele faz muita coisa, eu tenho que fazer uma colinha, né? Por quê? Ele é designer gráfico, ilustrador, redator e roteirista, líder coaching, ele faz edição de quadrinhos, diretor, compositor, dentre outras coisas. Se eu esqueci alguma coisa, você complementa, tá? Dom Roternan aqui no AP301. Bom, Seja bem-vindo. Um brinde para a gente começar nossa conversa. Bola. E aí, pode se apresentar aí, já fiz as honras, né? Agora, se faltou alguma coisa aqui nessa listinha, porque ainda tem mais coisa aqui que eu não li, tá? A gente vai descobrir no decorrer da conversa. Aí você complementa, fala um pouquinho de você. Tá ótimo. Eu sou Dom Roternan. Hoje eu sou diretor criativo, né? Porque a gente desenvolve várias tarefas aí dentro da área de comunicação. E você já citou um pouco, faltam algumas realmente, mas é a experiência, né, do trabalho aí. Hoje, por acaso, eu estou completando 17 anos de profissão. Pois é, parabéns! Hoje, ó, dia 29 de abril, tá? A gravação está sendo feita de 2021. hoje. Isso mesmo. Isso. 17 anos. A gente tem motivo para comemorar aqui, né? 17 anos de carreira é muita história, né? É muito chão aí que você caminhou, né? Sim, com certeza. 17 anos atrás, o dono da gráfica me contratou, assim. E vamos voltar 17 então anos atrás. Vamos né? aproveitar Que deixa. a gente quer conhecer um pouquinho legal. dessa história. Mas antes disso, falar um pouquinho de onde vem Roternan, Sim. né? O nome? Nome não. onde a você pessoa. veio? Nossa, Porque todo mundo o pergunta nome vai vir né? depois. Mas pode falar depois Pode falar também. também. Você fala o nome, da onde você Sim. veio, família daqui, não é? Conta um pouquinho da sua história. Bacana. Eu sou, a minha família toda é lá perto da sua cidade lá, de Arapeí, né? Parte de mãe. E muito novo, a minha mãe veio para Barra Mansa. E aí, depois de uns anos, eu nasci, né? E eu vivi a minha vida inteira aqui na região, Volta Redonda, Barra Mansa, até os 16 anos, eu colocar na minha cabeça que o meu lugar era São Paulo. Porque eu sempre tive a vontade de trabalhar com cinema. E aí, na nossa região aqui é muito precária, até hoje, né? Os cursos, não tem, né? Não tem, né? Até hoje. Não existe. E eu falei, como que eu vou fazer? Porque já tinha aquela missão impossível, que cinema é um grupinho, um ovo, né? Aquela coisa pequena. E aí eu já botei isso como meta, né? Mas desde pequeno eu sempre ilustro, sabe? Aquela coisa de criança e tudo mais. Tem uma história que eu estava no CA, a professora mandou as folhinhas para todo mundo para desenhar, todo mundo fazendo casinha, pauzinho, eu já meti logo as 4 tartarugas ninja. a moda criança, mas já foi aquela coisa artística. E deu né? aquela... Fora do comum já, assim, cara. E aí, ao longo da minha trajetória escolar, as professoras iam até a minha sala para pedir, falar, faz um desenho no cartaz e tal, não sei o quê, meio que rolou isso, sabe? E aí, ao longo desse período até meus 16, 17 anos, eu fui vivendo aqui na região mesmo. Trabalhei em supermercado, repositor, aquela coisa de início de... Que a gente quer ter experiência e quer ganhar o dinheirinho nosso dinheiro, e tal, não sei o quê. E aí, quando foi eu com 16 anos, eu consegui o meu primeiro emprego aí na área, entendeu? Mas aí foi na gráfica onde você começou? Aí foi uma história engraçada, porque eu não tinha computador em casa, assim. E aí, um amigo meu, Guilherme, ele queria ser programador. Loucura, né? Mas desculpa os programadores aí, mas queria ser programador. E eu queria ser designer, mas eu não tinha computador. E aí ele deixava eu usar, cara, o computador na casa dele 1 hora por dia, assim. Tipo Lan House, né? Porque a gente era muito amigo, ele tinha uma história de vida meio complicada. E aí a gente se aproximou, tipo, fazia anos que ele não tinha uma amizade de fora, assim, da casa dele. E a gente se aproximou, era amigo do irmão dele, da época que a gente era protestante e tal. E aí ele deixava eu usar e eu comecei a treinar Corel ali, cara, sabe? Aí quando eu ganhei o computador, eu comecei a fazer serviço pra vizinhança. Uns freela, assim, fazia currículo achando que era design, tá ligado?
Até que chegou uma vez que eu... Mas currículo todo ilustrado, Não, né? não, currículo normal, no Word. Usava o Nome, Word ali, idade. diagramava e achava que era top, né? E aí eu levava nessa gráfica rápida, tipo, para imprimir, né? Eu não tinha impressora, não tinha nem computador direito, né? Muito menos impressora. E aí eu levava na gráfica e ganhava um dinheirinho. E toda vez que eu ia nessa gráfica, eu falava pro cara, eu falava, ô patrão, tem uma vaga aí não? Você já perguntava, sabia nada, tipo, mexia no Corel assim, sabe? Corel 10, né? Mas no Word fazia um currículo. Não, chique. E aí até que um dia, de tanto perguntar, ele falou assim, tem sim. E aí foi quando eu comecei a trabalhar. Meio período, trabalhei um dia, meio período. Fiz 3 cartõezinhos de visita. Aí ele olhou, gostou, os clientes aprovaram e falou, não, a partir de amanhã você vem um dia inteiro. Pô, maneiro, hein? Um dia de estágio. Em Barra Mansa, isso? Coisa Em boa. Barra Mansa. Pô, legal. E aí foi quando, assim, deu pontapé mesmo na minha vida, sabe? E foi alimentando ainda mais esse vontade sua de... Aí tinha mais de 1 hora por na dia área, de né? computador. Aí tava... computador o dia inteiro. Não, a minha vida era comer computador, design mesmo, sabe? Ilustração e design, entendeu? E aí foi caminhando nesse sentido, cara. Até chegar um momento que porque assim, eu sempre me preocupei, como eu era gráfica rápida, eu imprimia muito trabalho da faculdade, pessoal da publicidade ali da UBM e tal. Aí depois de uns 5 anos começou o curso de design na FOA e tal, né? Primeira turma de design mesmo, que não tinha. E aí eu sempre me preocupei muito com entender o processo, porque eu recebia muita gente que não entendia o processo gráfico, sabe? E aí eu fiz o caminho inverso. Você estava na gráfica. Aí eu falei, eu vou entender tudo de processo gráfico, de produção do geral Aí mesmo. você tinha que produzir aquelas chapas lá? E aí, isso na parte gráfica. Aí eu trabalhei muitos anos na parte de gráfica, trabalhei em litografia, que é a parte de impressão em Flandre, em metal e tal. Trabalhei com serigrafia, fui fazer curso de celulose em São Paulo para entender papel, essas coisas todas. E aí, depois que eu entendi a parte de processo geral, aí eu fui me aprofundar no design, sabe? E você vê, e fica a dica aí, porque Carlão sabe, os nossos convidados aqui que têm experiência, que hoje, né, perseveraram na carreira, eles tiveram essa visão, né? Eu quero ser isso, mas para eu chegar aqui, eu tenho que entender como funciona. Pouco antes do processo, para o resultado do seu trabalho, ter uma qualidade bacana. Ver as engrenagens que giram até chegar ao que você quer, né? Porque esse processo, quem é criativo, desenvolver alguma coisa, eu costumo dizer que o software, cara, é a última coisa que você tem que aprender. Sim. Isso eu concordo muito. Daí um curso de 50 conto hoje em dia na internet, você aprende. No YouTube, vai lá. No YouTube, você tem muito tutorial. Exatamente. Então, o que você tem que entender é a parte de como desenvolver sua criatividade, lapidar isso muito bem, né? Eu tenho um curso que chama Repertório Criativo, que é justamente para isso. E a parte de produção, cara, porque igual produção de TV, por exemplo, se eu não fosse para São Paulo estudar cinema, fazer essas coisas todas, audiovisual, hoje eu, 1 milhão, vamos supor, que eu administro de televisão, em nível de produção, as coisas que eu produzo e tal, para a empresa lá, que eu trabalho. Se eu não tenho conhecimento técnico do que pode ser isso, né? Cara, é R$1 milhão, entendeu? Que pode ser jogado fora por você não entender o processo. Uma vez eu trabalhei numa agência que a gente levou uma multa, R$40 mil, cara, por causa de um texto legal que não era legal, vírgula, tá ligado? Caraca. E uma vírgula custou R$40 mil. R$40 mil. E aí eu fui entender legalmente por que isso aconteceu. E aí eu sempre tentei entender o processo, sabe? E isso foi muito bom para mim, cara. Muito bom para mim, que eu sempre saí de vários apuros, assim. E trouxe uma responsabilidade, uma visão de mercado diferente, justamente porque na época, né, até pouco tempo atrás, hoje a consciência mudou, graças a Deus, né? Você falou que tem muito profissional que busca entender disso. Mas na época, quando eu comecei a buscar essas informações, não tinha, cara. Você contava no dedo, assim. E antes atrás não tinha o Google para ajudar, igual essa facilidade hoje em dia. E as pessoas não estavam dispostas a ir trabalhar. Tipo assim, eu estou numa agência. Aí eu vou trabalhar 1 ano numa gráfica limpando chapa, tá ligado? Que foi o que eu fiz, assim. Vou lá, vou ficar esfregando chapa, vou entender o fotolito, vou lidar com filme.
Não tinha essa disposição, porque é mais tranquilo você ficar na agência criando. Já queria sair, por exemplo, da faculdade já entrando Só numa mandar agência, imprimir. né? Exatamente, aí o material você imprimiu lá 1 milhão de cópias de alguma coisa. Aí vem a cara da mulher rosa. Você não sabe por que onde carregou, onde saturou, se realmente o problema no Se arquivo. usou CMYK, por exemplo, se o não usou. reticulado tá E até certo. isso te ajudou depois, quando você foi para o outro lado, né? Sim. Que você foi para a agência, como, né, você enviava os materiais para impressão, quando você recebia esse material, você conseguia avaliar. Sim. E isso que é legal, né? Sim. Você te fez um profissional diferenciado também. Sim, porque você argumenta com a gráfica. Porque a gráfica... Você entende, né? A gráfica, ela costuma falar assim, não, a gente é birô de impressão. Você mandou, Tá ligado? mandamos e já era. Mandou do jeito que veio, lógico que eles fazem uma revisão, não falando que as gráficas não fazem, Não, mas com certeza. é assim... Mas não é nem o dever delas fazer essa revisão fina, pelo menos, né? Exatamente, eu trabalhei como arte finalista, né? Dentro desse processo todo. Então, quando você vai fechar um arquivo lá na gráfica, você está preocupado com a saída do arquivo, se está o registro certinho, aquela coisa toda, né? Batendo e tal, a quantidade de chapa e tudo mais. Ele não vai olhar a pigmentação, entendeu? Ele não vai ficar ligado nisso. Senão não dá giro, né? Aí ele fecha o arquivo. Aí quando chega lá no impressor, tem outros problemas na impressora, sabe? O rolo pode estar sujo, que vai influenciar no decalque, umas paradas assim, sabe? E aí chegava o negócio tudo manchado na agência, a pessoa achava que o erro era dela, sabe? Ficava mal com aquilo, velho. Eu falei, não vou passar por isso, cara. Eu sei que não é, né? A gente sabe, né? Exatamente. A gente também E passou liga pela na gráfica e experiência. resolve. Vai argumentar. Não tem jeito. Entendeu? Legal. E aí, depois da agência, da gráfica, né? Foi para onde foi Dom Roternan? Na época era Roternan, né? Na época depois você vai explicar o Dom, tá? Da onde veio. E da onde veio o Roternan, né? também. Então, aí depois de eu passar esse processo todo de produção, né? Dessas várias áreas aí, eu fui trabalhar em agência, né? Aí a primeira agência que eu trabalhei na época foi a Toque Final mesmo, né? Trabalhei quase 3 anos lá, se eu não me engano, 2 anos e pouco. 3 pessoas trabalharam na Toque Final aqui. Nós 3 passamos por lá. E assim, experiência muito bacana. Muito né? bacana. E é legal, aprendemos cara, bastante. É legal porque na época a Toque Final era a top, assim, sabe? Era a melhor agência que tinha e o pessoal lutava para entrar lá. E eu não tinha faculdade, não tinha experiência de agência, entendeu? Então, Que é outra pegada, né? e aí o Renato e a Mara na época enxergaram o potencial, né? E aí me contrataram. Eu fiquei lá, fui muito feliz lá dentro, né? Você ficou quanto tempo lá? Eu acho que foi 2 anos e 7 meses, cara, se eu não me engano. Mas foi mais de 2 anos, assim. E aí conheci pessoas lá muito legais, assim, o Ronald, o Rafael. O Ronald era minha dupla de criação, eu amava trabalhar com o também Ronald. amava. Ronald agora, assim, todo podcast agora ele é citado. Não, né? o Ronald, cara, o Ronald é um cara que te acompanha, assim, ele é uma pessoa muito boa. Eu adorava, assim, ele era meu irmãozão mesmo na época. Dele sentar no meu colo aqui, ó. Nem foto, hein, Ronald? Vamos pedir, a gente vai postar aqui, tá? Ela vai botar foto aqui. E aí, eu vivi bons momentos lá, aprendi muito, cara. Aprendi muito com o Renato, entendeu? Aprendi muito com a Mara, postura, essas coisas. Foi muito legal. Todo o meu desenvolvimento de feeling o que eu aprendi na Toque, que eu acho que é interessante falar, para quem é designer, né? Porque eu me vejo assim, eu sou diretor criativo porque eu entendo e estudei muitas coisas hoje, passei por muitas experiências, mas eu costumo dizer que eu sou designer, sabe? O meu norte, assim, o que eu sou bom é design. As outras coisas eu faço bem, mas eu não posso dizer que eu sou aquilo exatamente, sabe? Mas design eu me garanto, e ilustração. Só que vai uma dica aí para quem é designer. Geralmente os designers, cara, eles não têm visão de publicidade e de comunicação. Geralmente, tá? Eles estão preocupados com o bonito da coisa. Com a estética. Se fecha assim, né? Exatamente. E lá na Toque Final, na Duelo, eu trabalhei para algumas agências de São Paulo também e tal. O Rio eu não tive muita experiência não, até porque eu não gosto muito do Rio. Eu sou paulista, cara. E aí eu ampliei a minha visão de comunicação, sabe? Quando eu fui trabalhar na Toque Final. Isso foi muito bom, porque aí eu me desenvolvi
de outra forma pro design, sabe? Com outro olhar, É. mas, assim, Sim. que a gente, né, como presta serviço para o cliente, com um olhar mais comercial, né? Sim, e outra, estrutural também, né? Porque às vezes o cliente quer a informação principal lá no pé, porque ele acha melhor, entendeu? Mas não é melhor. E aí mas às vezes esteticamente como design, você até encaixa ela ali no pé do layout, né? Mas não é o que tem que ser feito, entendeu? E você teve um diferencial que também ajudou a desenvolver as suas outras habilidades também. Uma delas você até falou que é da ilustração. Sim. Eu, assim, tive a oportunidade de entrar, né, trabalhar na Top Final Pós, Ah, né, a passagem do Roterna lá, e tive a oportunidade de conhecer alguns trabalhos que você fez e, assim, incríveis, Bacana, né, essa ilustração. E aí eu queria que também você falasse um pouquinho desse processo, né, do Roternan ilustrador. Sim. E como que foi o seu processo de criação e desenvolvimento, porque hoje você faz coisas maravilhosas, hoje Bacana. você tem o recurso da tablet, né, Sim, que é aquela... sim. Antigamente já não tinha tanto Não, assim, e você quando eu fazia. entrei, o Marcelo me mostrou também suas ilustrações. é, Eu acho que era uma parte de introdução da galera que chegava lá. Fala um pouquinho de ilustração, o que te Bacana. inspira, como é que é o seu processo criativo quando você não está produzindo sempre para um cliente, que às vezes você tem aquele insight, caramba, vou fazer um negócio aqui diferente, Bacana, é legal. bacana. Até pra treinar, né? Não ficar parado. Então. Assim, eu tava até falando isso com uma amiga de trabalho agora. Tudo que eu faço, vocês podem acompanhar meu story, minha vida profissional, tudo para mim é baseado no rascunho. Se for para colocar um pedaço de queijo no centro de uma folha A4, eu vou fazer o rafle antes. É uma coisa simples, botar uma foto Eu no vi meio lá da você folha. fazendo nos seus stories, nas postagens, o mobile, né, da Páscoa lá, sim. você mostrando. Então, né? esse é um caso de produção. Eu me preocupo tanto com isso, cara, porque o arquivo já estava pronto, já estava feita a faca, tudo bonitinho. Só que o cliente, né, no caso lá, não tinha uma visão espacial, e geralmente não tem, sabe? O tamanho que vai ficar isso. Aí eu falei, não, vou pegar... A gente, por trabalhar nessa área, a gente tem essa facilidade que o cliente nem deve ter mesmo. Não tem porquê ter. E outra, ele vai ficar num pé direito de 20 metros de altura, né? Aí não tem essa dimensão. Eu falei, não, vou fazer no tamanho real. Aí eu fiz a mesma ilustração que eu fiz na tablet, direto no computador, eu fiz na mão. E aí mostrei, pô, aprovou, beleza. Aí agora mando para gráfica, entendeu? Se não tivesse condição de fazer, também daria para mandar para gráfica, pela confiança do cliente no nosso trabalho. Mas se tem condição, cara, eu sempre faço. Então tudo eu faço com base na ilustração, no desenho. A ilustração, mais especificamente, você perguntou, foi um diferencial realmente, porque alguns designers não sabem ilustrar, né? Eles vivem nos recursos de banco de imagem e tal, que é uma técnica e é totalmente viável. Até você pelo desenvolver. tempo que você precisa, às vezes, para desenvolver um material, né? Sim. E aí a ilustração foi um diferencial para mim. Para se destacar assim, mesmo, né? Porque às vezes... Para fazer algo do jeito que você quer. Eu não sei desenhar bem, não. E às vezes eu tenho uma ideia na cabeça, mas até eu achar a imagem que eu quero, às vezes eu... Mas muitas vezes dá certo que eu acho uma outra ideia que seria até melhor do que eu estava pensando inicialmente. Mas acontece muito, que você não consegue chegar a ideia inicial tão perfeita quanto você quer. Assim. E o que aconteceu comigo nesse sentido? Eu ia falar exatamente isso que você falou. Eu buscava, eu tinha ideia, fazia o RAF ali, pô, eu quero a mulher segurando a maçã assim, se assado. Não tinha aquela nesse mulher, ângulo. que é a minha imagem na minha cabeça. Exatamente. Aí eu falei, vou ilustrar. Mas só que às vezes o projeto, ele não é para ilustração, ele é para foto realmente. Aí, né, paciência. Mas quando é possível, eu sempre faço tudo com ilustração. Só que quando eu percebi que eu estava ilustrando muito 2D, assim, sabe? Eu sou apaixonado por cartoon, assim, a minha pegada de ilustração é cartoon, é o que eu gosto de fazer. Fala, faz super-herói, faz anatomia, eu até faço, porque eu sei ilustrar, mas é uma coisa que vai demorar mais e tal, eu sei fazer. Mas manda eu fazer um mascote, eu me amarro, eu fico horas e horas. E aí foi quando eu fui buscar estudar a pintura digital. Porque aí eu conseguia chegar num nível mais próximo de fotografia. Usando o recurso da pintura digital pelo Photoshop. Um camarada meu, ele é do Rio e tal. O Ed, abraço, irmão do Herman. Cara, eu fui na casa dele, ele começou a mostrar os programas para mim. Cara, ele tem um programa que você já deve ter visto também. É uma tela de pintura. Aí ele passava a tinta, ela ia secando digitalmente. Olha. Cara,
Eu precisava de tudo aquilo, não precisava, mas é uma tela de pintura. Hoje a cara. tecnologia Perfeito. Só facilitando, facilitando, olha só, né? Aí você via a tinta secando, você fala, caraca, velho. Tipo, tinta óleo, tinta sei lá o que. Aí você escolhia e fazia. Bacana. Hoje em dia você consegue comprar vários pacotes de brush, né, cara? Vários packs assim, é bem interessante. Tem vários ilustradores. No recurso do software você consegue criar os seus pencils, né? Então eu tive minha época de só usar brush. Então, para quem quem trabalha com ilustração usa muito, assim, sabe? E o meu processo criativo, ele é uma mistura de muitas coisas, assim, sabe? Esse meu curso chama Repertório Criativo. Que a gente vai falar muito sobre isso também, porque a gente ficou muito curioso. Porque assim, eu até falei com a menina agora lá, a Catherine, grande abraço. Pode mandar beijo e abraço pra todo mundo, tá? Com a Cat, sim. Né? Pô, sensacional a menina, cara. Muita gente boa. E aí eu tava explicando pra ela o meu primeiro... Eu fiz um curso de ilustração uma vez só, que eu era pequeno, entendeu? E aí tinha uma turminha lá de criança, o professor deu a primeira aula pra gente, o professor Emanuel. Ele fazia uns rabiscos assim, aleatório, na folha, sabe? 5, 6 rabiscos assim, fazia várias coisas assim. E foi quando eu entendi a dimensão do que é trabalhar com a mente criativa. Que ele falava assim, tá vendo esse monte de rabisco aqui? O que você vê aqui de ilustração? Aí tinha gente que via ali no S, via uma cobrinha. Mas tinha gente que via a tromba do elefante. Tá ligado? Isso, eu peguei pra mim assim, pode crer? Mas você sabe o que eu fazia? Agora que você falou isso, cara, eu fazia assim, eu mesmo, fazia um monte de rabisco na folha, tudo linha reta. Ia unindo os pontos. Não certinho. Aqui vinha pra cá, aqui vinha pra cá. E ali eu via, o que eu tô vendo? Um rinoceronte. Eu não sei desenhar, mas eu fazia isso pela criatividade sem pensar. Eu tava lá, começava a fazer. Aí eu ia rabiscando. Pô, formou um pássaro. Aí eu ia ajustando, entendeu? Falei, cara, olha só, você falou de um negócio que é um exercício que eu nunca imaginei, que eu fazia por fazer. É um exercício muito... Se pegar a apostila minha velha, a primeira coisa que eu dou no curso é ele, porque assim, abre a sua mente. Sim. E quando você tá no branco ali, né, daquele branco, é batata. Você faz assim, ele começa... Faz 10, entendeu? Faz 5. Porque o pessoal não entende muito o nosso trabalho, que tem dia que realmente não vem nada. Tem dia Mas aí que tá. Aí esse é o start? Esse dá umas... Aí que tá o lance do repertório criativo. Porque quando você mantém a sua mente ativa criativamente, é impossível, quase impossível não, é muita ostentação falar isso, mas é quase... É improvável você não ter nada na mente. Sabe? É muito difícil você não ter. Como chama? É ócio criativo? Tem um nome que eu não lembro quando você não... Não, até o ócio criativo tem que ter, né? Tem que ter. O ócio, na verdade, tem que ter. Pra isso, tá verdade. Você junta o repertório que você tem com o outro, às vezes você faz umas fusões doidas lá e sai, né? Cara, quantas coisas eu anoto no box embaçado. Pode crer. Anoto muita coisa. O Murilo Gun até mostrou no curso dele que tem um bloquinho que é para banho. Olha. Para banho não, pra você escrever, pode escrever debaixo d'água. Bacana. Mas ele usa no banho um bloquinho. Eu falei, pô, acho que eu vou comprar essa parada, porque eu tenho coisa que eu escrevo no box ali enquanto tá embaçado. Aí depois que eu saio do banho tem que anotar, tem que passar pro celular. Bacana. Depois de tempo apaga sozinha a lousa ali. Essa coisa do repertório criativo, teve uma época que eu fiz como mantra, como obrigação, cara. Todo dia eu tenho que assistir um conteúdo audiovisual diferente. Seja um filme, Não importa o gênero, não importa nada. Não interessa, animação, terror. Todo dia eu vou me permitir ouvir pelo menos uma música diferente. Uma música e um vídeo, entendeu? Um conteúdo audiovisual. Não, voltando agora a ele, o Murilo Gun, ele compra a revista de adolescente. Cara, é sensacional, ele falou, cara, você tem que ler. Você tem que sair do seu mundinho. Assim, às vezes alguém ali tá com uma puta diagramação, velho. Sabe? Diferentaça, assim, que você fala, nossa, que maneiro. Repertório que a pessoa pegou de referência. Isso que você falou é verdade. Você tem que ter tudo sempre pra não... Tem que ter, cara. Tem que consumir. Eu lembro da minha mãe, quando a gente passeava de ônibus, né? Ia na cidade. Eu acho que a minha área era essa mesmo, sabe? Já tava destinado. Eu ficava olhando as fachadas assim das lojas, assim, vendo as marcas e tal, aquela coisa toda, e levava um caderninho, rabiscava, tentava desenhar a marca da Coca-Cola. Já era sensitivo, né? Essa hora de vir era uma coisa que já é sua, né? E pra mim funciona muito, cara, porque o meu raciocínio criativo é muito rápido, assim, sabe? E, lógico,
é rápido, mas aquela ideia funciona, aí você vai pegar, sentar e vai analisar. Mas para você ter uma sacada, você, tem que resolver esse problema de marketing aqui. Eu já dou 3, 4 soluções para aquilo, sabe? Possíveis de se desenvolver. Agora, você leva para a perspectiva do marketing, da comunicação e vê qual das 4 funciona. Mas você ter coisas para jogar, para desenrolar, isso é fundamental. Você sabe? é daqueles que vai recebendo o briefing e já vai vindo as ideias, né? Exatamente. Porque o pessoal até brinca, né, lá na empresa que eu trabalho atualmente, eu falo assim, tô resolvendo aqui a campanha de Páscoa, tá? Beleza, tô fazendo, ilustrando, fazendo tal. Aí, tem que estar o problema. Eu falo, vou botar aqui na parte de trás, que já vai pensando, entendeu? E daqui a pouco eu apresento uma solução, sabe? Mas por quê? Porque aqui na caixinha tem aquele repertório. E tal. Cara, é fundamental. Na nossa área tem muito, né? A galera consome muito conteúdo. E tem que estar, ainda mais agora, né? E foi bacana porque, igual você falando sobre ilustração, é algo que é bacana e exclusivo. Sim. É uma coisa assim que nenhum outro cliente vai ter, por exemplo, uma mesma imagem. Sim. Igual quando a gente usa para construir um trabalho que a gente pega, corre o risco de ter algo, mas quando você ilustra, é algo seu. É seu. Inclusive tem até uma pergunta do internauta aqui, do Fernando Castro, que ele pergunta assim para você, qual que é o trabalho que você tem mais orgulho de ter feito de ilustração, tá? E qual foi a sua sensação quando você viu o seu primeiro trabalho publicado ou primeiro funcionando outdoor, pelo cliente? Como é que foi essa experiência? Em relação à ilustração, foi até um recente, cara, que eu não costumo falar dos meus clientes, tá? Isso é o Adri até brinca comigo. Não, tem que mostrar para os outros. Você pode ver que eu não tenho Behance, eu não tenho portfólio publicado nem nada. Porque é um cuidado que eu tenho. Se quiser falar sobre isso depois, eu falo meu posicionamento. Não tem problema também, não. Foi um trabalho recente que eu fiz. Eu faço a capa de uma revista todo mês, assim, e eu faço a capa dela. Eu fiz sobre a Coronavac, que foi uma alusão a essa coisa e virar o crocodilo. E foi um trabalho que eu super curti fazer assim. O acabamento ficou bacana, sabe? E o cliente adorou, aprovou de primeira, assim. E é um trabalho que eu pedi até autorização para ele para modificar um pouquinho, para fazer uma estampa de camiseta, que eu gostei muito do resultado, assim, sabe? E é um trampo que eu gosto. E, cara, publicado, assim, em revistas, tá falando? Qualquer trabalho, por exemplo, você fez uma campanha, né? Que quando você viu, caramba, minha campanha, minha ilustração tá lá. Uma ideia onde tá. Pelo que eu entendi, a pergunta dele foi nesse sentido. Um trabalho seu de ilustração. De ilustração, né? Que você teve... Qual foi a sensação quando você viu isso virar a vida, né? Assim, fora. Pode crer. Tem um trabalho de festa junina que eu fiz, cara, para um supermercado, que eu gostei muito do resultado também. Foi meio que misturando cordel, assim, com umas cores bem vibrantes, assim. Eu gostei bastante. E quando eu vi tudo funcionando na TV, nos outdoors, nas faixas, assim, eu falei, todas as mídias juntando. Inclusive, uma campanha que eu me orgulho bastante. Eu vi um trabalho seu lá na Toque Final, que você também utilizou a ilustração de cordel também. Junto muito com o Ronald. Eu olhei, essa eu não lembro. Nossa, é um trabalho lindo da água, cara, do consumo de água. Isso. Cara, que sensibilidade. Assim, a gente fica falando, o pessoal vai ficar curioso para conhecer. Esse aqui não tem Behance, então a gente vai lá e curte. Mas no Instagram dele tem algumas coisas muito legais, né? Qual que é o Instagram? A gente vai botar na descrição. Dom Roternan. Isso, mas a gente vai botar na descrição, tá? E vai ter outro arroba aí para vocês seguirem também, que é da Chaplin, né? Madame Chaplin, que a gente vai falar depois sobre isso, né? Mas esse cara é inquieto, né? Como ele falou mesmo, ele olha tudo, pega referência, cada dia ele escuta uma música, vê um filme. Sim. E aí ele também tem essa habilidade, né? Na redação e também roteiro. Sim. Né? E aí, como é que foi? Isso veio junto, depois você migrou para isso? Então, essa parte da redação é mais especificamente a parte da redação publicitária, sabe? E... que foi nesse momento que eu entendi que o design ele não tinha que ser só o design. Só o design. E aí, enquanto eu trabalhava em agência, era um pouquinho diferente, porque você tem um redator, o cara realmente manja de texto e tal, né? Vem com conceito textual e você vai desenvolver a parte
criativa, né? Visual. O layout em si mesmo. Isso, é. Mas quando você está trabalhando de freela ou vai para um lugar que não tem... Igual hoje, eu sou gerente de criação de uma rede de supermercado. E a gente não tem redator. E aí cabe a mim desenvolver, às vezes, os textos e tal. E é um texto, uma redação publicitária é diferente de você fazer uma dissertação e tal. Quem manja um pouco entende isso. E aí eu comecei a me desenvolver, fui estudar, estudei na Cuca, o Ronald até fez um curso disso. Eu também já fiz lá, muito bom também. E aí fiz na... Ai, como é que é o nome da escola? São Paulo? Esqueci o nome. Nossa, tanta coisa em São Paulo. E aí eu fiz 2 cursos de redação publicitária. E a parte do roteiro, voltando ao início, que é o meu sonho, era trabalhar com cinema, sabe? E aí eu fui estudar cinema em São Paulo, estudei 4 anos consecutivos, assim, vários cursos de cinema. E dentro desses cursos tinha a parte de roteiro. E aí o roteiro é audiovisual, entendeu? Então eu tenho um roteiro de longa escrito, sabe? Tem até um compartilhado com o Ronald, né? E que ele me presenteou com esse roteiro e tal. E aí coube no audiovisual, na publicidade e tudo mais. E aí a gente vai escrevendo, cara. Tem curta meu, escrito, e a gente vai chegar lá, porque eu vi, né, eu e o Carlão, a gente só para avisar que chegamos à primeira meia hora, depois eu vou até pegar o celular ali para pegar as perguntas da galera da internet. Eu fiz uma aqui que eu anotei, que eu já vim com a pergunta já feita, né, que eu não penso em fazer. E aí, assim, só pra gente não perder um pouquinho o fio da trajetória, né, você saiu da agência e você foi, pós-agência, você foi trabalhar... Não, aí quando eu saí da agência, eu tentei ter a minha agência, entendeu? Só Bem TV. Só que aí foi desastre, entendeu? Aqui em Volta Redonda mesmo? Porque uma coisa que eu aprendi agora com a Madame Chaplin, né, que é a nossa produtora de conteúdo, que isso até o Renato me falava e eu enxergava isso nele também. Falando nele novamente, já que é do senso comum aqui. Se você é bom numa coisa, não quer dizer que você vai ser bom na outra, né? Se você é um puta jogador de futebol, não quer dizer que você vai ser um bom empresário de futebol, né? De jogador de futebol. Assim como tem jogador ruim que vira um bom técnico. Exatamente, E aí eu tentei ter agência, tentei ter gráfica, tentei ter serigrafia, desastre total. Porque eu não tinha essa maturidade, essa visão administrativa, sabe? Empreendedora da coisa. E a Madame Chaplin é um sonho meu, assim, muito antigo. É um objetivo de vida, sabe? É uma missão minha. E eu falei, não, eu tenho que fazer diferente, que eu não posso acabar com ela antes de começar. E aí eu fui buscar, cara, entender empreendedorismo, estudar, sabe? Ver a parte burocrática, o que podia, o que não podia, a parte de gestão mesmo, sabe? E aí depois que eu saí da agência foi isso. Eu tentei, dei umas cabeçadas, entendeu? Comprei equipamento de serigrafia, de gráfica e não deu nada certo, sabe? Inclusive o Ronald tentou até ser meu sócio, mas não rolava, sabe? Mas são experiências que, com certeza, para a sua vida agregou, que te fez ter esse olhar aí de empreendedor para hoje. Sim. Você está, assim, já, né, continuando esse seu trabalho nesse sonho que você está realizando. Né? Acaba que a Madame Chaplin juntou isso tudo que eu fiz, assim, sabe? Dessas empresas que faliram, né? Foi aprendizado. Hoje ela é isso tudo um pouquinho mais madura, sabe? E depois disso, você foi, né, que na pesquisa, você trabalhou também na TV Aparecida. Trabalhei. Isso foi pós essas experiências, Foi. E aí, como é que foi entrar nessa experiência, né? Público diferente. Acredito que a forma de produção, né, tenha sido para você também muita novidade, né? E até para você se adaptar. Como é que foi essa experiência? A TV Aparecida tem 2 situações. A primeira é a minha transição e a volta pro divino, sabe? E a outra é a minha ampliação da visão do que de fato é produção audiovisual, né? Porque lá você está convivendo todos os dias com aquilo, né? TV e tal. Mesmo sendo uma TV católica, na minha época trabalhando lá, já estava no ranking das maiores do Brasil, assim, de abrangência, né? Tava, eu acho que em 10º lugar. Hoje ela está em, acho que 7º lugar. Caramba. E ela pega em todo o Brasil. Uhum.
Tem um programa, acho que é aos domingos, que é até um cara de chapéu, assim. Sim. Nas casas dos meus sogros, meus pais, direto tá passando. Não, é um conteúdo muito bom pra família, cara. Não é fazendo propaganda não, mas é muito bom. Pode falar. Mas é verdade. Não, é muito bom mesmo. Que é bom, a gente tem que falar sempre. E aí, eu fui pra lá e a minha visão de produção foi quando eu me apaixonei mais ainda pela área de audiovisual. E o engraçado é que quando eles me contrataram, foi para ir fazer um design de inovação, porque lá é uma instituição privada, né? Privada, assim, mas quem administra são padres. Mas não são só o padre que reza, sabe? É um padre formado em TV, outro em administração, outro em jornalismo e tal. E o padre que me contratou na época, ele tinha uma visão de abertura da TV, sabe? De programa novo, para ir para concorrência mesmo, para disputa, sabe? Ele é um cara com a visão assim. Ele queria um design para trabalhar na parte do marketing que tivesse esse acompanhamento, sabe? De fazer coisa diferente e tal. Aí eu trabalhei um tempo, lançaram programas novos e tal. Só que calhou de mudar a direção da TV para outro padre. E aí o outro padre queria voltar para uma coisa mais conservadora. Padrão, né? Aí, cara, para mim não cabe, entendeu? Porque não tem como você queria algo novo, atualizado mesmo. Sabe? Né? Eu quero fazer um anúncio para uma revista. Aí teve uma vez que eu dei uma ideia lá de colocar, era até, eu acho que é o negócio do aplicativo da TV, sabe? Vamos colocar uma mão negra assim, com um pedacinho de pano azul usando o celular, sabe? É uma coisa conceitual, como se fosse Nossa Senhora ali usando o celular. Nossa, aí Deus, foi cara. já uma coisa assim, sabe? Tá maluco. Sacrilégio! Sabe? Mas assim, não é uma coisa absurda, você não tá depreciando a imagem de Nossa Senhora, mas é algo que é um outro olhar para uma situação atual. Sim, causava uma estranheza. Aquilo, a gente tem que respeitar as visões opiniões de cada um, até mesmo, mas é aquilo, aí você como profissional da área que quer trazer algo novo, você já enxerga que aproximar o jovem. É difícil a gente evoluir nisso, né? Sim. Então são várias questões aí. Eu te entendo, né? E sei que... E aí, depois disso, você ficou mais um tempo ou você já saiu de imediato? Não, aí eu fiquei lá e nesse período foi quando eu conheci minha atual esposa e tal, uma história bacana. E eu saí num dia de lá, passou uns 2 dias, a Carolina, né, dona do Royal, me ligou me chamando para conversar. Isso foi, eu acho que numa quarta-feira. Aí eu falei, olha, eu estou em São Paulo, consigo ir no sábado. Aí eu fui no sábado, conversei com toda a diretoria e estou lá até hoje. Até hoje. A gente vai continuar nessa parte. Vamos primeiro ver se a gente tem pergunta. Tem porque bastante. Aí a gente vai fazer essa rodada e aí a gente volta a partir de Royal. Algumas perguntas aqui eu vi que já foram até respondidas ao longo do nosso papo. Teve o Marcelo, que trabalhou também na Toque Final. Marcelo manda um abração para o Roternante. Disse que é o Marcelo, entre parênteses, pastor. Trabalhou com ele na Toque Final. Ô, Marcelo, altos papos, velho. Ele é muito gente boa. Na época, só uma curiosidade, na época que eu trabalhei na Toque Final, eu estava fazendo parte de uma seita, sabe? Posso falar até que hoje, para mim, é testemunho, fazia parte de uma seita satânica mesmo. E eu trabalhando com o Marcelo, cara. Pastor. Então você imagina como é que era a situação, velho. Como que era a disputa ali. Sempre com muito respeito e tal, mas era legal, o bate-papo era legal. Cara, mas eu gosto que o Marcelo ele é bom para dar dica, para dar... ele aceita a sua opinião, ele dá a dele, ele é bom para trocar ideia. Acho que tem a questão, com respeito você consegue ter um diálogo legal, né? Tem um aqui que essa pergunta eu já posso matar, né? Já trabalhou em agência? Já foi quando começou o papo. Já trabalha ainda, né? Quando se interessou pela área de publicidade e design? Então, tem o nome de quem tá fazendo? 16 anos. Gilmar Borges. 16 anos foi quando eu entrei, o primeiro trampo de gráfica eu já abri meus olhos para isso, entendeu? Mas porque você já ia lá imprimir e tal, né? Não era essa visão de comunicação e publicidade. Aí quando eu comecei a ter contato com os alunos de publicidade, aí eu vi os trabalhos e tal,
Aí eu falei, pô, isso aqui pode ser que seja bacana, né? Mas eu não entendi. Entendeu? Você lá na gráfica, você já ia recebendo esse material, né? Exatamente. Hoje em dia, eu acho que nem imprime mais esses trabalhos, né? Eu lembro que na época da minha faculdade, a gente gastava maior grana imprimindo para mostrar o trabalho. Aí tinha que colocar dentro daquele quadrinho preto. Pode crer. Para poder apresentar. Mas era bonito aquela época, apresentar daquele jeito era maneiro. Essa aqui tem alguma coisa que pode puxar para falar sobre o seu curso. Tem algum processo criativo? O processo criativo, a minha mente é livre. Eu tenho um objetivo, né? Que é o problema de marketing que a gente recebe. Tem que vender tal coisa. Tá a baixa de venda dos ovos de Páscoa. Então, você vai dentro daquele objetivo, né? O nosso trabalho é resolver problemas. Resolver problema, né? É chegar no cliente de N maneiras. Só que o engraçado do meu processo criativo, eu sempre começo com a ilustração, sempre, que é a base. Independente do que for. Cara, coisa mais difícil que existe, e eu vendo meu peixe com isso, que fala assim, olha, meu trabalho é exclusivo, né? O salário é tanto e o meu trabalho é exclusivo. Porque é difícil você achar. Diferenciado. Eu não vou usar banco de imagem, eu uso, porque às vezes tem que desenrolar, tem que fazer e tal. Mas mesmo assim, até falei com um cliente um tempo atrás, eu falei, mesmo assim, pegando coisa do banco de imagem, eu sempre vou tentar alterar. Você vai incluir alguma coisa? Vou pegar uma ilustração pronta. Eu vou mudar a expressão, vou mudar a cor, uma mão e tal, para não ficar exatamente aquilo. Porque eu achava horrível, cara, andando na cidade, você via uma foto de um cliente e o outro... Pô, a mesma foto. Tinha a japonesinha, lembra? Isso que eu ia falar dela agora. Nossa, ela virou meme. Nossa, ela faz faculdade de tudo. Ela faz tudo. Ela vende tudo. Ela é cozinheira. Essa mulher é versátil, cara. Eu tava esperando você terminar de falar pra eu lembrar. Quem é designer, quem trabalha agência publicitária, conhece japonesinha. Vai no Shutterstock, nesses bancos de imagem, você vai achar a japonesinha lá. Exatamente. Ela é fera. Ela é fera. Eu olhava aquilo e falava, cara, mas não é possível que o cliente não reclama, velho. Exatamente. E às vezes o cliente não reclama. Às vezes ele nem sabe quem que é. A gente que sabe porque usa, né? Foi um modelo que a gente contratou aqui. Exatamente. Famosíssimo. E às vezes a gente quer uma posição e a danada tá lá na posição que a gente quer, do jeito que a gente quer, mas por ser ela não dá pra usar. Não, e quando, pelo menos eu que uso banco de imagem, eu vejo a imagem, eu sei que ela existe. Aí beleza, deixei lá. Não baixei, não preciso dela. Aí você tem uma ideia que aquela imagem encaixa perfeitamente. Você não acha. Cara, e eu fico... Nossa, meu cérebro começa a doer. Você não no Lightbox, não? Não, mas eu não tenho a imagem. Pode crer. Entendeu? Eu já vi a imagem, por exemplo, no Shutter. Vi a imagem, mas não baixei. Gostei dela, passei por ela. Um mês depois, tem uma ideia que ela serve perfeitamente. Não acha. Ela podia ser a primeira da pesquisa. Você pode pesquisar de novo, ela não aparece. Nossa, parece que é sacanagem. E aí, cara, quando eu tô no meio do processo assim, às vezes eu tô fazendo a ilustração de um carro, do nada... Eu tô fazendo o carro, aí eu coloco um papagaio dirigindo ele. Aí quando você vê, ele já tá em cima da nuvem. Eu já criei o espaço. Não tem nada a ver com o que eu tô desenvolvendo. Não tem nada a ver. Aí eu me permito, cara. Mas às vezes, quando eu tô em house, né? Trabalhando dentro da empresa, aí passa assim, olhando. O que esse cara tá fazendo? Eu tô pagando. Que campanha é essa? Tá ligado? Campanha do papagaio, não sei qual que era. Mas aí é uma questão de postura que eu falo com os clientes, quando eu tô fazendo esse trabalho em loco, né? Falo, me deixa, velho. O resultado... Deixa, porque me deixa isso vai colaborar com o que eu vou entregar para vocês. Lá na equipe de marketing lá do Royal, por exemplo, a equipe já sabe, cara. A gente trabalha lá com pessoas maravilhosas, tem muito orgulho das pessoas que trabalham lá. Um abraço para eles lá, bola aí, galera o pessoal lá. aí da equipe do marketing, Maíra, Tati. Foi até bom que a gente já entra nesse assunto já que a gente parou. Eu trabalhei com a Seara, com a Lívia e com a Cat. E a Seara, beijo pra você, você é 10. Top. A galera muito boa, cara. E aí, eles sabem. O Tenan é quieto. Deixa ele criar, né? Às vezes elas ficam até, como eu tenho mais experiência que elas, eles ficam até com medo de perguntar, sabe? Mas... Deixa ele no canto dele. Mas já que você entrou no assunto que a gente até tinha parado, você começou a trabalhar na house, se tiver mais perguntas a gente vai fazer. Tem, mas depois eu faço. Mas aí, como é que é isso? Por quê? A partir daí, não sei, tá? Pode ser que eu esteja errado, mas teve uma virada de chave aí também. Sim. Porque a partir daí, você assumiu a coordenação. Se eu tiver errado, você me corrige, tá? E aí começou a desenvolver muitos trabalhos legais por um cliente que é do varejo, mas que se destacou pela qualidade dos trabalhos, né? E que rendeu prêmios. Sim. E investe muito nisso, na comunicação, né?
Então, eu queria que você Entende falasse disso né? tudo, de como que foi essa virada de chave, essa experiência com, né, na House, que você trabalha hoje, e a sensação de ser premiado, legal. de poder produzir. A sua ideia é ser premiada. É isso aí. O Royal foi Eu passei por esse momento que eu falei que teve 2 momentos, né? Eu fui para a TV e aí nesse mesmo período eu estava largando a seita que eu fazia parte, então foi um momento muito conturbado da minha vida. E muitas coisas aconteceram e foi Deus me resgatando ali mesmo, sabe? E aí eu saí da TV e conheci a minha atual esposa lá. A gente ficou... A primeira vez que a gente ficou, eu acho que 1 semana depois foi quando eu fui dispensado da TV, sabe? E aí a gente não sabia se ia dar certo, se não ia, acabou em casamento. Não, você tá antecipando. A gente já citou 2 vezes, mas a senhora Abiane Souza também é famosa, né? Ela é apresentadora e jornalista, porque eu coloquei aqui na cola, eu pesquisei também, tá? Mas sua você vida... conheceu ela lá em Guará Aparecida. Ela trabalha na TV. Depois você vai contar um pouquinho da sua vida, né? Pessoal, quero saber, porque você também é pai... Também, da Vader. Adora, é apaixonado por porquinho da Índia, uma gracinha. Meu cachorrinho também, Meu cachorrinho. Você vai falar disso, tá? E aí foi... Ao mesmo tempo, eu recebi a ligação da Carolina e tal, e eu já vim trabalhar no Royal. Aí eu voltei, saí lá, tava morando em Pinda, voltei. Voltei a morar com meus pais, que eu morava sozinho aqui. E aí começou essa trajetória no Royal, cara. Quando eu entrei, tinha um gerente lá de criação, né? Ele já estava há muito tempo na empresa e estava com alguns problemas de saúde e acabou saindo. Eu entrei como designer e para ser o suporte dele, sabe? E é o lance do repertório criativo que eu falo com vocês. Para a gente que é profissional de criação, a gente não pode ficar na inércia, não pode de jeito nenhum. Infelizmente, esse cara se acostumou, sabe? E aí eu já vim com a carga de São Paulo, com aquela volúpia cheio de ideia. E aí meio que desconectou, sabe? E ele precisava também dar um referência. Não é à toa que hoje eu tenho algumas informações sobre ele, que é outra pessoa. Ele precisava respirar outros ares, sabe? Para melhorar, para também dar isso é muito bacana. Tipo, talvez ele estava saturado ali, né? Acredito que pra gente é bom dar essa renovada, né? Às vezes a gente não entende na hora, mas depois se fala, pô, precisava. E aí foi quando tudo começou assim na região, sabe? De fato, assim, foi quando eu tive mais projeção de trabalhos na região, fui ficando mais conhecido pelo trabalho. Essa reunião que eu tive com o Royal, hoje eu até conversei com a Carolina, que é a nossa diretora de marketing, e eu relembrei ela, porque todos os diretores, no dia que conversaram comigo, só faltou um de conversar comigo. Eu conversei com a família inteira no dia da entrevista. Todos eles falaram qualidade. Todos. Foi unânime. E aí eu puxei essa palavra para mim. Foi a qualidade. O lance é esse. E de fato... Independente de qual segmento que seja, você tem que... Qualidade. E principalmente para eles, sabe? Para a rede Royal, a qualidade é a prioridade. E aí eu trouxe isso para a comunicação. E aí foi aos poucos, cara, porque é uma empresa tradicional, mais de 60 anos, sabe? Familiar, o diretor tem a sua visão de marketing, ele era muito... O diretor não, o presidente, né? Os diretores também. A Carolina era muito nova na época e tal. Então, hoje tá esse sucesso. A gente foi construindo juntos, eu e ela, assim, nesses 6 anos que eu tô lá, a trancos e barrancos, essa comunicação que é hoje, sabe? Eu gostei muito de uma de vocês, até comentei com o Edu antes de você chegar. Uma da Copa do Mundo. Que a gente fez com os funcionários. Aí eu morava em Barra Mansa. Pode crer. Eu já sabia o seu nome por causa da Toque Final, na época eu trabalhava na Toque Final. Aí eu tô passando em frente ao Vila Rotterdam. Eu falei, aqui, ó. Não pode ter outro, tem esse aqui. Essa campanha foi muito legal, cara, que funcionários da concorrência de outras redes de supermercado foram elogiar. Não, ficou muito legal cara, mesmo. A gente nunca apareceu na você evidenciou sua equipe. Pô. E os colaboradores adoraram. Teve gente que falou assim, quando vai ter de novo? Porque eu entro, valorizado, né? Você tá ali representando a sua empresa ali. Sim. E a gente tá acostumado a sempre ver os artistas ou as pessoas que já são a carinha da empresa. Sim. Então, quando você, de repente, se vê ali, garoto propaganda... E vocês botaram todo mundo mesmo, né? Eu achei muito legal. Nós pegamos os tipo assim, das áreas, assim. Vocês representaram todas as áreas. Deixa eu fazer. Fez essa miscelânea aí, pegou alguns cargos estratégicos.
Na verdade, a gente pegou do supervisor master, que era o Wilton na época, que era o top, o supervisorzão assim. E aí foi descendo, sabe? Pegou gerente de loja, aí me colocou como gerente de marketing e tal. Aí pegou recurso, foi representando toda eu achei muito mesmo, legal. sabe? A Carolina tirou fotos também, só que o dela não entrou, né? Porque é muita exposição e tinha atriz na época, para não ficar as duas japonesas. Hoje já acontece um pouco, porque ela já virou. Antes era Giovanna Tominaga. Muito boa pessoa. E aí, que eu estudei em São José dos Campos, então eu lembro bastante dela. E hoje é Carol Nakamura, né? Hoje é Carol Nakamura. Trabalhamos com a Raquel Nunes por Empório Royale. E ampliou a sua rede de relacionamento também, né? Porque ampliou. A partir daí você começou a ter contato com os artistas, começou a desenvolver, e acho que isso vai te dando bastante, assim, segurança, né, no que você faz, e também cria na sua cabeça senso de, caramba, agora eu tenho que fazer cada vez... né, melhor o meu trabalho, porque agora, a responsabilidade aumentou. Você falou um pouquinho de aumentar a sua rede e tal. Tem uma pergunta aqui que pode encaixar. Qual profissional da sua área te inspira? Que às vezes é um desses artistas, alguma coisa da sua área, assim, pode ser geral mesmo, né? Cara, é difícil falar isso, cara. Porque como eu vejo de tudo... Mas pode ser até internacional, pode ser na galáxia. Eu não costumo ter essa referência. Tem um que você gosta muito. É o Ronald. Tem um, famoso aí, que tem um personagem que você é fanático. Mauricinho. Da Mônica. Maurício Horácio é um dos seus personagens mais queridos. Ele é sensacional, né? Eu gosto muito. Ilustrador, né? Enfim. E o Parque da Mônica é animal. Não sei se existe ainda, mas era muito louco. Eu já tive a oportunidade, cara, de trabalhar na Turma da Mônica. E eu dispensei por causa de uma ex-namorada. Caramba! Eu não fui, porque apego, aquela coisa toda. Hoje eu me arrependo muito. Eu tenho contato com o pessoal lá. Tem pessoal do Limoeiro lá. Do Limoeiro. Da equipe de criação e tal. Que é o bairro da Turma da Mônica. Eles criaram. E foi quando lançou essa outra virada da Turma da Mônica. Com o Toy, com a Mônica Toy, aquelas coisas todas. Não, eles têm uma visão de mercado muito boa, né? Mas o Maurício de Souza, cara, pela trajetória dele, é um cara que eu só admiro chutei, muito, assim. tá? Não, mas é realmente... Mas encaixou, né? A minha esposa até fala isso. Fala, você não tem uma referência... A gente tava em Lua de Mel agora, semana passada. Foi até quando a gente entrou em contato, atrapalhou a Lua de Mel. Aí, a gente tava falando de música. Tava tocando uma música no rádio, aí ela falou, nossa... Quem tá cantando? Eu falei, não sei. Mas como assim, você é um cara ligado à cultura, gosta tanto de cultura, você não sabe? Eu não sei, cara, não sei mesmo. Você pode conhecer a música, mas não sabe quem canta. Eu escuto e tal, mas não tem essa ligação, chegou, a dona do AP chegou, a gente já tava sentindo falta de você, ué. Dá um tchauzinho pro povo aqui, ó. Chegou chegando já, mas chegou, né? Aproveita e olha as câmeras. Tá vendo? A gente sabe se virar também, tá? Aproveitando, não confere nas câmeras depois, fazendo favor. E aí, depois, né, tem essa experiência, tem alguma história aí que você acha que, bacana contar essa história dentro dessa house, né? Sim. Uma história engraçada, alguma coisa assim, caramba, vivi isso, foi legal ter feito, alguma coisa, caramba, e o resultado saiu assim. E fala um pouquinho de como foi ganhar o primeiro prêmio lá. Tá. Tem várias... Em gravação, cara, acontecem várias coisas, né? Tem uma que quando o Adria veio, eu até achei que ele ia falar, cara. Que foi uma que a gente fez com o Carlos Takeshi, que era Semanas Especiais. A gente foi lá para Pinheiral, na casa de uma funcionária dele na época, e gravamos a cena assim, com ele, com porco, tirando leite de vaca. Eu vi isso. A gente ganhou o prêmio com essa, primeiro lugar, se eu não me engano. E o porco fugiu, cara. Equipe toda atrás do porco. Na hora da gravação, assim? Não, a gente foi gravar primeiro ele fugiu. Aí recuperaram. Aí, beleza, vamos gravar. Aí foi gravar lá com a vaca lá do outro lado. Volta, o porco fugiu. Entendeu? Fugiu umas 3 vezes, cara. Ninguém pediu autorização porque ele queria aparecer na TV, ele queria ficar famoso. E a segunda vez que ele fugiu foi o próprio ator que abriu o negócio e não viu ele. Saiu fora. Mas conseguiu pegar o porco no final das contas. Cara, nós saímos de lá, o porco não tinha sido encontrado ainda. Eita. Procura. Achou então depois. Foi dar umas rolês. Se eu não me engano. Então acontece várias coisas assim, sabe? Cara, trabalhar com casting é a pior coisa do mundo. Figurante, é difícil, mano, né? De madrugada, não olha pra câmera. Aí não dá, velho, não dá.
E aí você tem uma zicazinha, sabe? Um estresse, sabe? E aí a gente busca sempre a qualidade e acaba que fica um pouco abaixo do nível que a gente buscava por conta, às vezes, do figurante. Então, eu tento evitar ao máximo, cara. Sempre figurante, assim. E é isso, assim, não tem muita coisa. É muita coisa, sabe? Mas não dá pra ficar lembrando, assim. E a emoção lá, quando você viu lá a campanha que você pegou pra fazer e ganhar o prêmio. E aí, como é que foi essa experiência aí? Cara, é legal. O pessoal acha até esquisito. Eu acho até interessante vocês falarem. É lógico, vocês trabalham na Toque Final, ouviu falar, né? Acaba comentando. Mas eu nunca fui ligado, eu nunca fui do meio de comunicação. Nunca fui. E isso é uma opção minha. Porque tem muito ego, aquela coisa toda. Eu não sou ligado nessas paradas, eu não tenho paciência, entendeu? Então as pessoas que eu... Hoje eu tô encontrando muita gente bacana, sabe? Mudou um pouco o pensamento, mas na época, 10 anos atrás, 12 anos atrás... Era uma turminha fechada, né? Aquela coisa de ego e tal. Vocês conhecem algumas pessoas que têm essa coisa. Eu falei, não quero viver com esse pessoal, não conviver com essas galera, com esse pessoal, não. E eu me afastei. E aí, a primeira vez que eu ganhei um prêmio regional aqui foi com o Royal. E eu falei que eu não ia. Não é à toa que eu não vou. E foi junto com o Adrian também? Não, na época foi com a Banana. E Banana Filmes do Gaboá. E aí eu não vou nos prêmios, nas premiações. Até hoje. Eu fui só nessa, que eu ganhei. Não, fui em duas. Uma que quase me expulsaram do palco lá. Eu falei que a gente tinha que ter ganhado o primeiro, que eu não aceitava. Bem sincero, né? Sincero. By Kanye West. Não, mas era nítido, cara, que a gente tinha que ter ganhado o primeiro. Aí não gostaram muito. Mas tem umas premiações aí que eu já vi muito que... Os que ficaram depois mereciam o primeiro. Tem umas coisas que não tem lógica. Não dá pra entender cabeça de jurado, né? Não dá, não dá pra entender a cabeça do jurado. Não dá. Aí, cara, eu fui... Mas foi bacana, assim, foi uma valorização. Acaba que para a empresa que a gente trabalha, né, tem outra perspectiva, sabe? Então, não se liga muito nisso, né? Pô, mas dá projeção também, visibilidade, né? Isso é bacana. Eu não sei se é assim, você tá falando um pouco de prêmio, Sim. Não sei se é assim ainda, até porque essa agência foi vendida, mas a W Brasil, os prêmios que eles recebiam ficavam tipo num aquário onde era jogado. Jogado, porque você não pode se prender a um prêmio que você ganhou. Sim. Olha, tá tudo junto. Vamos agora ganhar, vamos pensar. Porque muitas pessoas, você falou no nosso meio, se ilude com o troféu. Sim. Eu sou fodão, acabou. Tá lá, um troféuzinho em cima. Sim. Aí a pessoa que não se ilude, eles têm vários. Sim. E é tudo jogado. Você não pode pensar que você ganhou um, você tá no topo do mundo, não, filho. Vamos de novo. Exatamente. Ele te impulsiona. Vou falar que não dá um soprinho, mas dá um soprinho pra você. Mas essa questão da premiação era sempre bem-vinda, sabe? Mas aqui, especificamente na região, já tá meio que vendido o peixe, tá ligado? Eu falo mesmo porque só existem duas produtoras, tá ligado? Uma é de excelência, entendeu? A outra tá caminhando. Então, fica difícil, sabe? São sempre as mesmas coisas. Vamos ver se esse cenário muda, né? Agora as coisas estão mudando. Cara, eu espero muito. A gente conversava muito no Toque Final com o Rafael. Sim. E ele sempre reclamava que tinha que ter um clube de criação aqui na região sul-fluminense. Ele sempre falava isso, cara. A última... E eu concordo muito com ele nesse quesito. Eu tive uma conversa com o Adri e com o Rondi, numa gravação que a gente foi fazer. Um dos objetivos da minha produtora era exatamente esse aqui na região. Era fazer esse sistema de formação. Não é à toa que eu comecei a dar o curso de repertório criativo presencial, né? Fiz um teste, poucas pessoas, eu vou sentir qual é. E aí eu dei, foi bacana e tal. E aí eu fui compartilhar com o Adrian, não sei o quê, ele sempre quis dar aula também. E hoje ele tá bombando nas aulas, né? É muito bom o curso dele. Eu não sou muito fã de curso online, não, tá? Se quiser falar eu prefiro presencial. Não, mas não é que o curso online, desculpa, só corrigindo. Eu sempre fiz curso online. Eu acho do caramba. Mas essa massificação de curso online que eu tô meio pé da vida, sabe? Mas o presencial eu prefiro, que eu acho que você aprende mais. Com certeza, E a minha ideia era essa, cara. Pô, imagina, cara, o Ronge dando aula, o cara premiado, o Ada dando aula, sabe? Aí vocês dão aula na experiência de vocês, puta experiência, eu dou aula de design, de ilustração. Vira uma faculdade já. Não, vira a região centro, né? Com certeza, é exatamente isso. O que a gente tem conversado muito, até no próprio trabalho, o Adam falou,
o Adrian citou o transbordo. Cara, se você passar o seu conhecimento para outra pessoa, você não está ficando mais burro. Você está ajudando a região a crescer. Você está ajudando a outra pessoa a crescer. Sabe o que acontece? Quando você... Por exemplo, eu vou te ensinar uma coisa que só eu sei. Eu tenho obrigação de ficar melhor em outra coisa para você não me alcançar. Tá você sai da zona de conforto, que é o que a gente tanto fala aqui também. Eu ensinei para ele, agora ele tá igual a mim aqui. Daqui a pouco ele tá pegando meu emprego. Tá? Não, pera aí. E foi bom você até falar essa questão da zona do conforto, porque no meio disso tudo veio Madame Chaplin, né, que é a produtora. Fala um pouquinho desse trabalho aí, desse sonho que você construiu, que eu acho que é importante você também Muito falar, bom o nome né? também. Tem algumas produções que a gente assistiu, né? Jungle Trash, tem, né? Tem também aqui, ó. Tem o Contato Imediato da Terceira Idade. Não, esse aí, cara, é aquele filme que está em processo de produção contínuo. Eu acho que é legal que os chegando na terceira idade. Filmes de verdade, não, de mentira e de verdade, né? Filmes de verdade, histórias de mentira. Não, filmes de verdade e de mentira. E de mentira. Fale sobre Madame Chaplin. Só voltando, fazendo uma observação, ainda sobre o Royal, que eu acho que é uma consciência que a gente tem que ter, porque eu já ouvi isso de muitos profissionais aqui da região. Como nós somos da área, é importante falar. O que faz a diferença hoje no Royal? Duas coisas. Primeiro, que a empresa está aberta a inovar sempre, e eles me dão muito essa liberdade. Segundo, que varejo não pode ser visto como varejo. Alguns profissionais aqui da região, não é só daqui não, muitos profissionais que eu às vezes lido em São Paulo, acham que supermercado pode entregar qualquer coisa. Aí você vê aqueles comerciais paia na TV, tá ligado? Aquela coisa esteticamente ruim. Não evolui, né? Não evolui. O que me deixa mais puto é um pouquinho desse esteticamente ruim, que você sabe que a empresa pode pagar por algo melhor. Mas às vezes nem pode, mas acredito que você pode fazer algo um pouco melhor, né? Mas, né? E outra, fugindo do padrão. Não, tem alguns que você sabe que pode. Isso que eu não Hoje em dia o povo faz meme aí, comercial de celular, você não vê esses Casas Bahia, o povo fazendo aí, os próprios funcionários fazendo a propaganda, né? Sim, isso é legal. É legal. E essa consciência tem que mudar, sabe? Porque a gente está falando de clube de criação e tudo mais, isso tem que ser levado para o cliente também, né? Sim. Se um dia vocês tiverem a empresa de vocês ou tiver a oportunidade de falar com o próprio cliente de vocês hoje, né? Integral aí, leva essa consciência, porque é muito feio você pensar que o cara que é de classe C e D, ele não merece o melhor, tá ligado? Com certeza. Entende? Então, ou que ele vai ler aquilo dali e ele vai entender do jeito que do jeito entendeu? Não, deixa que ele vai entender. Escreve melhor pro cara entender, você vai vender mais. Se aproxime dele. Exatamente. Então, só uma coisa que eu queria falar, assim, porque eu acho que é importante, e a gente, enquanto trabalha com varejo, a gente está tentando a cada dia mostrar isso, sabe? Tem uma pergunta aqui. Alguma dica para mim? Estou no 3º semestre da faculdade de publicidade. Faço o curso seu, já vende seu peixe já. Cara, publicidade, publicidade, depende muito da área que ele vai, né, cara? Então, sei lá, ele pediu uma dica, então estude. Estude. Aquilo que você falou, veja filmes diversos. Busque referências, né? E seja inquieto mesmo, né? Não, igual você falou. Cara. E outra coisa, eu conheço um super designer aqui da região. O cara é criativo pra caramba. Não pode ter medo de sair da zona de conforto. Né? Se você tiver que ir para São Paulo, para o Rio, para Sergipe, para Amazonas, para fazer aquele curso, vai. Aqui que olha, né? Qualquer uma. Essa aqui tá focada em você. Eu falo com um cara, o sonho dele era trabalhar com moda. Estilista. Acho que vocês já manjaram quem que é. Mano, vai embora daqui, velho. Vai comer pastel e caldo de cana lá em São Paulo, mas faz o curso, cara. Vai se especializar, Passa um ano comendo miojo, mas vai lá estudar. Não sei o que, aí tá com a calça de 600 conto, mas não vai fazer a porra do curso, entendeu? Vai embora daqui, velho. Então, vai embora, sabe? Não tem medo disso, não. Eu acho que é uma dica boa pra ele, sabe? Porque tem gente, eu conheço um monte, vocês conhecem também. Um monte de gente fez publicidade tá aqui,
fazendo outras coisas e não evolui, cara. Não, dentro da área, começa a achar que o problema isso eu acho ela, muito entendeu? triste. E com a pandemia tem muitos cursos online disponíveis. Verdade. Exatamente. Só não cai nas neiras de fazer qualquer curso. Isso aí. Faça o do Dom Roternando. Mas tem excelentes que estão disponíveis aí por um preço bem acessível. Foi o que você falou, uma calça dessa que você deu exemplo, você já paga um curso bom hoje em dia. Ó, a minha irca com curso online, cara, é que tem gente comprando curso de R$30 para lançar o curso dele de R$30. Não dá, né? Aí, pô, velho, eu conheço alguns que estão fazendo. Aí você sai, aí é complicado. O problema é que o como de 30 tá vendendo por 50, 100. Porque a pessoa não busca a fonte, cara. Tá vendendo pela oportunidade, né? Coloca lá, de 300 conto por R$5. Vou comprar. Entendeu? Por que caiu tanto assim? Mas vamos lá, Madame Chaplin. Vamos falar sobre Madame Chaplin. Vamos falar, porque daqui a pouco tem pergunta. Não, eu já fiz. A gente fez uma rodada, mas se você tem mais aí, a gente vai fazer. Só falta uma. Nossa, cara. E ó, e essa daqui, quando eu tava lendo as perguntas, eu falei pro Edu antes de começar. Essa eu queria ter feito, mas deixa eu falar um pouquinho da Madame Chaplin. Não, pode falar. Primeiro. Fala da Madame Chaplin que a gente quer saber, porque daqui a pouco acaba o tempo e você não falou de Madame Chaplin. Vamos vender o peixe. Não, Madame Chaplin, cara, o meu sonho sempre foi fazer cinema, né? E é isso até hoje. Né? Hoje, não necessariamente só o cinema, o audiovisual de forma geral, porque eu acho que é a melhor comunicação que a gente tem, a mais completa é o audiovisual. E ali você aplica tudo que você estudou, entendeu? Você vai da direção de arte, do texto, da música, da interpretação e da ilustração, se você tiver... Da iluminação. A mise-en-scène, a composição. Tudo que você estudou, você joga no audiovisual e desenrola. E eu gosto muito, cara. Eu sou fã do Chaplin. Gosto muito. E a Madame é porque eu sou clarividente. E o meu espírito de criação é feminino. E aí eu uni o que eu gosto com a minha Madame, que sou eu mesmo, entendeu? Que quando o nome é muito bom. Quando eu tô criando, eu me sinto feminino, sabe? E eu acho sensacional, entendeu? E aí eu juntei as duas coisas, a Madame Chaplin e ficou isso aí. E hoje faz esses, né, produz esses materiais, tem os cursos também. O lance da Madame, o que aconteceu? Investimento, a gente tá até conversando no início, né? Investimento de audiovisual é muito caro. É muito caro. E como eu já errei muito nas outras empresas, eu botei o pé no freio e falei assim, não, vamos devagar com a Madame. E aí eu fui ao longo desses últimos 5 anos comprando tudo e guardando. Ia lá, comprava 3 refletores profissionais, aí eu fui comprando tudo profissional. Tudo de qualidade, né? Profissional. Eu comprava 3, parcelava em 6 meses. Aí pagava os 3 refletores, sem tripé, só refletor. Guardava. Aí ia lá, comprava o tripé, deixava ali o conjuntinho completo. E fui fazendo isso, cara, com áudio, com câmera. Comprei as DSLR. Agora, daqui a 3 meses, a gente vai investir na Blackmagic, que é a câmera de cinema. Que a gente tá pegando aí. Depois desses 5 anos, né, que eu fui estruturando e não vendia para ninguém a Madame, não oferecia nada. Eu decidi lançar a Madame no início do ano passado, quietinho, sabe? Fui lá, eu mudei o meu sistema de trabalho no Royal, né? Eu era CLT, passei a CPJ, para eu ganhar mais tempo para vender a Madame para outros clientes e tal. Aí hoje eu vou lá só 2 vezes na semana, né? Tem que produzir, faço assessoria de outra forma e tal. Que aí deu abertura para eu conseguir outros clientes, que trabalhando todo dia CLT, horário marcado, você não consegue. Não tem como. E aí, cara, foi evoluindo assim, entendeu? Aí eu pego um cliente ou outro, sabe, para não me consumir, até porque minha namorada lá de Taubaté na época, aí ficava, no final de semana tinha que estar lá, não tinha como trabalhar, você tinha mulher, você tinha empresa e tal. Você tinha que colocar cada setor, setorizar, né? Setorizar sua vida. Aí, Fernando, setorizar. Meu trabalho no Royal consome muito, cara, porque é varejo e a gente está sempre nessa dinâmica acelerada. Sempre com uma campanha, né? Cara, e eu faço 3 bandeiras, né? Eu faço o Royal, o Empório Royal e o Royal Home. Então, quando eu tô lançando campanha de mães, eu fecho o Royal, já emendo no Royal e já... Por isso que eu aprendi a trabalhar com os pedaços do cérebro, entendeu? Porque senão... E uma campanha emenda na outra. Exatamente.
E aí, quando tinha gravação nos últimos meses, no último ano, que cortou a TV do Empório Royale. E aí diminuiu um pouco a produção. Mas eu tinha gravação do Empório Royale, gravação do Royal e tal. E aí eu mudei meu formato de trabalho para ganhar cliente. E aí tá acontecendo, cara, sabe? E esses vídeos aí que você assistiu no Instagram é coisa minha, é de treinamento, sabe? Tem uns caras que falam assim, pô, mas não tinha outra pessoa gravando contigo? Não, era só eu. Cara, Esse do Jungle que você viu? Você foi devorado por uma Tá criatura. ligado? Ele foge, ele Não, corre, ele é às vezes devorado. Eu tô em casa e falo, pô, vou gravar, velho. Aí eu levo a câmera pro meio do mato e eu não escrevo nada. Eu vou, é laboratório de cena que chama, né? Aí eu vou, começo a criar. Vai ali do criando na nada, hora. Aí eu ponho a câmera do pé ali no chão. Aí você vai- Vou lá em cima, pulo. Sabe? Aham. Vou fazendo, construindo a narrativa. E agora depois que você tiver mais alguém, porque é difícil, né? Você joga um sangue lá, alguma coisa, aí, porque não dá pra você jogar o próprio sangue lá. Não, hoje a Madame já tem uma equipe. Aí já dá pra- ajuda. pra Já fazer. tem cinegrafista. Muito já tem- legal. já tem vai fazer um anime que a gente tá com essa estrutura, já tem cliente, contrato fechado com os clientes. Faz até videoclipe, tem o Galã de Não, TV hoje- que você fez é lá. meu pai. Seu meu pai que cara, cantou meu lá, pai, que cantou. velho, E aquela letra foi sua? Não, meu pai. Ah, seu pai que Meu pai. Porque Já eu- vem de família, Porque então. né? você também é compositor. Então. E também canta os raps eu aí, canto as rap. coisas bem Meu legais. pai de O cara é tudo. multitarefa, É. né? Por isso que eu falei, tem que Faz anotar tudo. tudo aqui, porque senão eu vou esquecer, É. né? Mas aí fala disso também, pô. Você, sim. música, como é que é a por exemplo, música? A É. música, cara, os raps, a música de forma geral, o que acontece? Como eu escrevo muito poema, todo mundo faz isso, né? Tá meio down, ou qualquer alegre, você vai escrever. E eu tenho muito texto, cara. Antes eu andava de ônibus, eu vim tirar carteira de motorista muito tarde, por uma opção mesmo, eu nunca liguei para carro. E aí, como eu comecei a namorar a atual esposa, ela me cobrou o carro. Falou, pô, você não tem habilitação? Realmente, ela dirige a semana inteira e aí, pô... Chega eu final de botei- semana, ela tinha que Aí continuar. eu tirei a carteira. Mas eu andei sempre de ônibus por uma questão estratégica. Eu tinha condição de ter o carro Uhum. para ver gente, cara. Para lidar com pessoas. Audiovisual, você tem que ver como que a pessoa tá espirrando na rua, cara. Você tem que estar ali atrás Uma inspiração do ônibus mesmo, ali, pra ouvindo o personagem, bate-papo pra do tudo, outro, tá ligado? Pra você, né, às vezes, aquilo pode ser útil pra você o na compositor, construção. Já né? vi vários atores em entrevista que criaram personagens que viram pessoas na rua que tinham aqueles trejeitos e tal. Sim. E aí eu dentro do ônibus, eu escrevo, cara. Eu fico escrevendo E poema. muitas fico escrevendo. reflexões, né? Tem É. até aquele, não sei se a ausência alta que você fez, né? A ausência, Ah, sim. né? É bem, assim, forte, né? A Sim, reflexão sim, dele. Pode crer. E até você fica um pouco, sabe, mexido É. com o texto, né? Acredito que foi um desses processos aí. Sim, seu, eu né? tinha. Na verdade, aquele ali, eu tava com a câmera na mochila e o tripé, né? Na mochila, assim, de tripé e a câmera na mochila. E aí eu passei, assim, no centro da vila, que lá é na vila, né? E aí, Vila Santa Cecília. Eu olhei o manequim assim, eu falei, nossa, ele tá tão triste. Eu, porra, o manequim não tem expressão, tá ligado? E aí, eu falei, nossa, tá triste. Aí eu fui na loja do lado e falei, essa aqui já tá mais alegre. E aí, na hora, eu tirei a câmera e comecei a filmar, cara. E aí eu já fui pensando no texto assim, sabe? E de fato é uma realidade que eu queria trazer pra rede social, né? Que a gente vive de aparência, aquela coisa toda. E casou assim, sabe? Curtindo. E eu me amarro fazer essas coisas. Assistam no YouTube, É. né? Madame Chaplin tem lá todos esses É. materiais aí que eu falei, né? E a Que é muito música- legal. A música, cara, surgiu assim, eu fiz o rap, que chama Calibre da Mente, que foi numa discussão, na época que tava libera a arma, não libera e tal. Teve plebiscito e tudo. E aí um amigo meu publicou uma situação lá, não, um amigo dele publicou a favor do armamento, e aí esse meu amigo comentou alguma coisa e aparece, né? Ah, fulano comentou e tal. Aí eu cliquei para ver, vendo aquela discussão de todo mundo, eu escrevi um comentário. Só que quando eu publiquei, eu escrevi um pedaço da música. E caramba, que legal, cara. Aí nem era música ainda. Não só- era só a minha opinião sobre o Aham. negócio. Aí eu falei, pô, legal isso aqui, velho. E aí eu deletei e colei no meu bloquinho de nota lá do celular, né? Depois eu desenvolvi toda a letra. Aí um dia eu tava lá no Solária, fazendo um jingle do Royal, eu falei, Solária, pô, tem um monte de texto aí, cara. Eu não sei cantar, velho. Mas você não quer testar, não? Aí eu mostrei pra ele algumas coisas. Ele falou, pô, isso aqui dá música, daqui dá música aqui. Eu falei, vamos tentar qualquer coisa aí. Aí eu fui pra lá,
levei o calibre da mente e falei, queria fazer essa daqui, ó. Aí nós começamos a construir na hora ali, não foi, sabe? E foi arranjando e tal, eu vou tentando cantar, com certeza. E saiu, 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 a tem música inteira, tem lá no YouTube, a gente no só- seu YouTube, né? No seu é. canal. A gente começou, só não finalizou porque essa música, ela, no final, ela vai entrar as mães de pessoas que morreram por O tiro e por tal. tiro, cada- por criminalidade, por arma, né? Elas vão entrar em coral no final, cantando, e aí aparecem as imagens de fundo. Em breve. Bacana. Porque é legal. Mas é legal até É. você fazer uma produção, clipe né? mesmo, Agora é, você já com É. certeza vai fazer, né? Sim, Vai sim. ficar bem Sim. emocionante, E é né? interessante porque o Solar, a gente está lá construindo os vinhos, as coisas que tem que fazer. Aí eu já vou pensando no audiovisual. Aí quando Aham. eu Já vai pensando, criando, a cabeça cara, não para, Não, né? é junto, né? A criação é junto, não tem como. Exatamente. E falar em inspiração, né? Eu sei que você também é muito ligado em filosofia, Sim, sim. né? Você até reflete muito no seu trabalho. Sim, sim. Queria que você falasse um pouquinho. Depois tem a pergunta tem essa aí? não filosofia, do próximo Do ali. próximo, É. né? E também falar um pouquinho, que eu sei que você também conhece um pouquinho de ufologia. Não, né? essa é a pergunta. Falar dessa. Mas mas essa é a pergunta. Mas assim, se a gente não tiver tempo, a gente vai te chamar uma outra vez, uma outra ocasião Sim, para sim. você falar só desse Não. tema que eu acho que é bem bacana também. vai A ser pessoa 5 escreveu horas assim, aí. porque você falou nos stories, né? Aí a pessoa Aí, ficou assim, curiosa. Gostei que se interessa pelo assunto de ufologia. Sim. Existe vida lá fora? E mandou um emoji de ETzinho. Existe, com certeza. Para mim é fato. Inteligente. Várias histórias, né? Nos Inteligente. contatos imediatos da terceira idade. Tem relatos ali, Sim, né? sim, com certeza. Vida inteligente, espiritual, evoluída, tudo. Existe tudo. Eu já vi muita coisa Você estranha já por teve aí, uma já. experiência? Eu sou ET. Aí, ó, pronto, mano. tá aí. Da ó. onde? Ah, cara, aí. Aí, tá- não deixa pode pra outro revelar, dia, né? né? Então a Cara. gente vai marcar então um podcast Se mais fizer voltado um para esse outro podcast lado de aí. ufologia, da a gente ufologia. troca Não, ideia. vamos Ó, fazer. e tem um amigo meu que eu acho que vai gostar muito de vir também. Pô, vamos convidar os dois pra gente Vamos, bater um vamos, papo vamos, sobre vamos. ufologia? Vamos? Eu adoro. Legal? Ó, a gente podia fazer um especial disso aí, hein? Bacana. Eu me interesso pra caramba. Eu comprava a revista UFO. Eu também tinha. Aí tipo assim, assina a revista UFO e concorra a uma viagem para a Área 51. Cheguei lá pra minha mãe, pô, assina aí, vamos assinar. Não, Não assinou. falar dessas histórias me Ela não arrepio assinou. todo, É? cara. Impressionante, cara. Ah. Posso ver essa história. Eu gosto muito. Eu Mas sou fã do ET Bilu, cara. Busquem conhecimento. Não é verdade tudo? Mas não é Muito o final bom. de busca e conhecimento. Pois pô, é, né? isso aí. Da A prática da roteiro, né? evolução é essa, pô. Exatamente, né? Mas aí, Dom Roternan, vamos lá. Da onde vem o Dom Roternan, Primeiro né? Roternan, primeiro Roternan. Fala conta um pouquinho. Deixa eu só terminar da Madame. Então termina, rapidinho, da rapidinho. Madame. porque É o porque a tempo- gente vai emendando É, o assunto do outro e já ficando empolgado. Não, porque o objetivo da Madame é legal. O que veio para mim, né? Quando eu recebi a Madame. Eu observava muitos talentos sendo desperdiçados. Eu conheço motorista de ônibus, que é motorista hoje, mas é um excelente desenhista, ilustrador. Eu conheço músicos, cara, assim, natos, sabe? Que você vê que o cara tem o dom do Nasceu som, assim, pra sabe? isso. Da composição. E o cara trabalha numa loja vendendo roupa. E aí eu ficava observando isso e eu falei, cara, por que essas pessoas não foram pra frente? Sabe? O que falta? Aí eu comecei a perguntar, cara, pô, o que você precisa? Aí o músico, por exemplo, pô, eu preciso de uma produtora, de uma gravadora, ninguém quer fazer e tal. Aí tem que fazer um ensaio de foto, tem que fazer isso. Uhum. Então o custo pro cara ficava muito alto. Por quê? Porque tinha que fazer coisas picadas. Tinha que contratar o fotógrafo, tinha que contratar o músico, tinha que contratar o cara do vídeo. e A tal. hora de estúdio é cara, tem tudo. Exatamente. Aí o ilustrador, por que você não foi para frente? Porque eu não tenho contato com fulano, tem que ir a tal lugar, tem que ir para São Paulo. Eu tenho que dar um jeito de arrumar, de ajudar essa rapaziada, cara. Esses artistas de modo geral, que é o que mais sofre com isso, né? Às vezes não tem acesso a alguma coisa e o cara vai... Às vezes é por acaba, um detalhe, né? vira chefe de família, aí tem 2 filhos, aí como é que vai largar de ser motorista para Não tem ser como, né? ilustrador? Não tem jeito mais, sabe? Jeito tem, mas é mais difícil, né? E eu vou ajudar essa galera. Então, a concepção da Madame, inicialmente, era para trabalhar para esses artistas, sabe? Um custo menor. E aí, o que eu fiz? Comprei todos os equipamentos e concentrei na Madame. Porque se o cara precisar de fotografia, eu faço. Tá lá. Porque eu fiz direção de fotografia e de cinema, então eu vou ajudar o cara.
Se o cara precisar fazer a capa do disco dele, design a gente Legal. faz. Ilustração, faz. Vou fazer o clipe, faz. Por quê? Para dar acesso às pessoas ao sonho delas, Dá tá ligado? chance ali mesmo, né? Até aqui a gente fez, tá aqui seu produto. Agora, se o público vai gostar, se não vai, é outra coisa. Uhum. Se vai ter um trabalho de marketing forte em cima, é outra coisa, né? Mas pelo menos a exposição dele já tem. Um já passo foi feito, você já ajudou ele a dar, já. Sim, agora Muito a gente legal. eu comecei a fazer assessoria de um jogador, de um atleta, tá pleiteando ser jogador, tem um cara que tá ajudando, patrocinando. Ele é um menino de 20 anos, a gente está começando a fazer as fotografias dele malhando, agora acabou os jogos, né, mas por causa da pandemia. Se preparando ainda. Tá preparando, tá melhorando o Instagram dele, tirando foto profissional, tirando foto da estrutura física e tal, que é um cara que às vezes não teria isso, mas isso vai ajudar a vender, entendeu? Porque já tem uma pessoa disposta a levar ele para os clubes para apresentar. E aí vai ter todo um material desenvolvido. Já preparado. Ele não vai lá só pelo futebol, porque hoje em dia a gente não é só a bola, Zé. Você tem que ter o cara... É imagem, tudo você... É o seu marketing pessoal. Exatamente. Não é só você fazer o que você faz bem, mas tem que trabalhar num todo, né? Exatamente. Muito legal isso, cara. E aí a Madame surgiu nesse sentido. Só que ninguém vive de arte. E o meu horror, cara, era voltar a trabalhar com publicidade, entendeu? Porque já estava meio que saturando. Falei, não, a Madame Chaves não vai trabalhar com publicidade. Não vai. Tá trabalhando. Porque é o que paga a conta. Exatamente. É algo que é o que bota a carne na necessário. mesa ali. Mas que também não deixa de agregar Sim, no seu trabalho e, de certa forma, desenvolver um pouco ainda mais, sim, né? sim. E aí eu falei, eu vou estruturar a Madame para trabalhar com publicidade até chegar num nível que eu foco só na arte. E aí tem a parte da publicidade da Madame que alguém vai tocar para mim, entendeu? E tá ligado, cara. Não Tá, tem com jeito, certeza. tá ligado. Eu levo uma visão artística para dentro da publicidade, você vê comerciais aí maravilhosos, artísticos, sabe? Sim. Então é isso. E vamos no nome, né? O nome. Se começou do meu pai aí, É. cara, meu nome é Roternan. Por quê? O nome do meu pai é Antenor. E aí meu pai pegou, inverteu umas letras, tomou uns 3 de cachaça, Antes de registrar. arrotou e saiu Roternan, entendeu? Caraca. Antenor é da Nan Retor. Ele misturou as letras lá e colocou Roternan. E ele usava, cara, esse nome na noite, que meu pai era sambista. Ele foi considerado o gogó de ouro da região. Puxava samba nessas avenidas. A gente avenidas. tem ele cantando lá no YouTube, ficou muito legal. Aí, além das minhas músicas, tem uma pá de música dele que ele já gravou 3 CD, hoje ele é evangélico, gravou 3 CD, tem um monte de música secular. E aí é Roternan por causa disso. E o cara. Dom? Não, pera aí, você já achou outro roteiro, né? Não tem. Não, no Brasil não tem, mas tem tipo assim, você digita Roternan no Google lá, aparece no Chile, aparece no entendi. sabe? Os laranjas que tem por aí. Se um dia eu for preso é por causa disso. É por causa dessa outra galera. Exatamente. E o Dom Roternan, cara, foi nessa transição aí que eu já tinha esse título, né, por causa de uma ordem paramaçônica que eu fazia parte. E lá, quando você chega num certo nível, você recebe os títulos, né? Agora você tá nesse nível 3 aqui, você é Dom. Agora você vai para outro nível 7 você tá, né? Igual a maçonaria de grão-mestre, aquela coisa toda, né? E eu já tinha esse título de Dom, só que não era usual. E aí, quando eu tive essa conversão, né, voltei para Deus, eu resolvi usar porque, de fato, eu renasci ali, sabe? Foi uma tentativa de suicídio que eu fiz e tal. E aí, quando Deus me deu uma nova chance, te deu o dom de agora recomeçar, né? Isso foi legal para você, virou a chave. Não, cara, é demais. E recomeçou e isso tudo trouxe coisas boas para sua vida, né? Então você vê que pela sua história a gente vê que essa virada de chave trouxe sucesso profissional. Sim. E pessoal vida também, pessoal, trouxe seu amor, né? Sim. E Deus te levou até a sua esposa, Sim. né? E fala um pouquinho da sua vida pessoal, assim, só pra gente conhecer um pouquinho mais de você, que você gosta de fazer nas horas vagas, além de cuidar, né? Sim. Dos seus mascotinhos lá, que eu vejo que você tem um carinho muito grande com eles, né? Sim. Eu às vezes a minha esposa, os meus pais, uma irmã minha que eu tenho, né?
eles ficam meio receosos de eu falar dessa experiência, sabe? Que eu tive com o ocultismo. Não, ninguém vai entender, não fica falando. Mas hoje eu falo isso com a boca cheia. Você falou, seu testemunho, É né? um testemunho, sabe? Eu, de fato, não é criticando aquilo que eu fazia, porque Deus se manifesta para as pessoas de várias maneiras, sabe? Você pode cultuar essa planta se você quiser. Se você enxerga Deus ali e você está bem com isso, beleza, né? Praticamente falando, tá? Praticamente falando. E aí, quando eu tive essa nova oportunidade de vida, de fato, cara, eu aceitei ela de coração, assim, sabe? E aí eu vi a grandiosidade de Deus ali, sabe? Naquele momento ali. E aí, como eu aceitei isso de coração aberto, foi só coisa boa vindo, cara. Só coisa boa vindo. Aí eu conheci a minha esposa, comecei a trabalhar numa empresa que eu amo trabalhar, eu gosto muito do Grupo Royal e tal, das pessoas, tenho respeito deles, tenho um carinho enorme por tudo que eles já fizeram por mim. E aí, cara, tipo assim, a história com a Biane, que é a minha esposa, hoje, vai fazer 2 semanas que a gente casou. Recente, a gente tirou ele da lua de mel aqui, tá vendo, gente? Tirei o pé da praia e coloquei o pé aqui. Vida. E aí, foi uma história legal, porque eu tinha acabado de sair de um relacionamento e eu fiz uma análise de todos os meus relacionamentos passados. E eu percebi que era uma coisa muito carnal, sabe? Porque quando a gente é mais jovem, a gente acaba indo para esse caminho, assim, sabe? Acha que tudo... E eu comecei um processo de autoanálise, assim, sabe? E antes de eu viajar, no dia do meu casamento, a gente estava com um casal de padrinhos nossos, e eles falaram uma coisa que eu nem me liguei, cara, que foi na época da quarentena que eu fiz esse processo. Eu comecei a rezar todos os dias. Eu estava trabalhando na TV Aparecida, e aí no horário do almoço eu almoçava lá no Santuário Nacional, na parte de baixo, não sei se já foi, tem a Casa do Pão. Sim. E a gente almoçava lá. Eu ia, almoçava, subia para a igreja e comecei a orar, a rezar. Aí eu comecei a pedir um amor para Deus. Uma pessoa que me amasse mesmo, sabe? E que eu amasse ela o tanto quanto. E aí todo dia, orando, todos os dias, cara. Aí teve um dia que falhou de eu ir porque eu estava agarrado no trabalho. E eu falei, não posso perder esse compromisso. E aí tem um auditório lá que é onde passa esse programa sertanejo, que eu acho que é 1000 lugares, assim. Não, é grande pra caramba, E tava fechado. Não tinha ninguém, assim, sabe? Não, tava aberto, mas, tipo, não tinha ninguém no... Não tava dentro do programa ali, não. E aí eu fui, cara, sentei no meio do auditório, assim, tinha acabado de almoçar, e eu fui ali e rezei. E foi o dia que eu mais chorei rezando, cara. Que eu tava num processo, assim, de muita mágoa, muito pesado. Foi muito pesado o que eu passei nessa transição e tal. E aí eu chorando, pedindo pra Deus um amor. Aí, de repente, tem uma porta lateral, assim, sabe? Que sai, vem do estacionamento. Aí abre a porta, assim, e entra aquele facho de luz de fora pra dentro, assim. E aí vem a Biane no meio do facho de luz, assim. Foi cena de filme, assim, Caramba, cara. até arrepia aqui, É, cara. não, Até mas arrepiei é aqui verdade, agora, você cara, contando é verdade. aqui, cara. Não é à toa que o símbolo do nosso casamento é da nossa estrutura familiar, o girassol. Que até a gente pegou gancho na música da Priscila Alcântara, que fala... Ai, não pode falar artista, né? Não pode. Não pode, Você tá falando bem dela? pode Que é de costas pro escuro e de frente pra luz. Sabe? Priscila Alcântara é aquela do Bom Dia e Companhia? Aquela viu? Pra quem não sabe. exatamente. E tem uma música dela com o Whindersson Nunes que é de costas pro escuro e de frente pra luz, um trecho da música. E esse é o nosso convite de casamento e tal. Que é justamente esse momento que veio a luz com a Biane no meio e ela tinha todos os motivos do mundo pra desistir de mim, sabe? Que ela me pegou ferido, cara, sabe? Soldado ferido, assim. E teve toda a paciência do mundo. E, de fato, foi o amor que eu pedi, sabe? Foi uma coisa... Cuidou desse coração aí. Cuidou, Que agora tá, né? Tá 100% acabou aí. me levando pra altar. É isso aí. Não, a gente mandou mensagem pra convidar ele. Tô em lua de mel. Eu falei, puta, Edu. atrapalhando Olha o que a aqui, gente mano. fez, cara. Mas, enfim, bom que deu pra você vir, né? Sim. E a gente fica feliz de conhecer um pouco mais da sua história, da sua Muito legal trajetória. mesmo. Tenho certeza que vai render outros Bacana. encontros que eu Bacana. espero que a gente Eu Não, tenha. já vamos marcar hoje ou Já depois vamos marcar, da ufologia. Que eu sou E- muito... Não, É. ufologia dá pra... Ó, ufologia, religião, filosofia. A gente vai entrar em outras É áreas. 3 né? podcasts. Mas antes o Carlão tem a pergunta Tem, aí ó. que a gente faz sempre, né, É a Carlão? pergunta final. Sua deixa.
para você indicar alguém para participar, que você foi uma pessoa indicada pelo Adrian. Legal. E agora para você, Abraço. agora para você indicar alguém para estar aqui com a gente também. Cara, eu tenho 3 indicações muito distintas, assim. Uma eu nem sei se vocês conhecem ele, é o Ronald. Ah, o Ronald nem precisa, porque ele já foi convidado, já aceitou. Vamos só agendar a data. A agenda dele tá difícil demais. Não, um cara que já foi indicado para vocês, que eu acho que é um cara que passa uma cultura fílmica. Eu não vi ainda alguém falando disso no podcast de vocês, que é o Rafael. Rafael Realmente, Malachini. ele entende também. muito cinema, é apaixonado, Sim. é cinéfilo mesmo. Filme, série. Ele tá com o canal agora no YouTube, tá no né? canal, Ele chegava no toque final assim, batia no meu ombro, entregava uns 2 ou 3 DVDs pra você assistir esse final de semana. Olha só, cara, na época que a gente trabalhava no toque final, não sei se tinha lá quando vocês trabalhavam, a gente recebia o vale, tô revelando agora, recebia o vale de refeição e as lojas americanas aceitavam. Sim. Mano, Gastava tudo pra pôr DVD. Cara, eu tenho 450 DVDs originais, Caramba. porque eu não compro nada pirata, principalmente audiovisual, não compro. Valorizar a indústria, né? Foi o Rafael que me levou para esse Muito caminho legal. aí de drogas. Às vezes ele manda uns PDF, ó, filmes de policial. Não, ele manja muito. É um cara que manja. O outro, cara, é o Bruninho, o Bruno Kiel, maquiador. Nossa, a gente falou disso hoje. Foi ele que você me mostrou Foi hoje? eu que falei. Não, a gente, antes de você chegar, a gente tava falando, porque eu vi ele na produção lá do seu trabalho lá. Falei, Carlão, a gente tem que chamar o Bruno pra cá. E calhou de você indicar, a gente nem combinou Então o Bruno nada. também tá convidado aí. Ele é um maquiador, assim, incrível, né? Não, sensacional. ele não é, além da maquiagem, cara, ele é um artista, velho. Ele é, eu conheço muito, conheço não é de hoje, conheço ele já faz tempo, de outros trabalhos também, Legal. e o cara é excelente. Ele mesmo. vai dar muito papo bacana, Muito experiência, bom. trabalhou Puxa com vários vida. artistas. O trabalho dele é de excelente, cara. Ó, Ronald, Rafael e Bruno estão convidados, hein? Ronald e Rafael reforçando. O Bruno. Agradecer muito, Bacana. tá? A gente Eu tem que uma agradeço. satisfação quando a gente recebe um convidado assim que rende. Flui, assunto, conversa, passa que rápido. falta tempo pra gente concluir, mas desejar pra você muita felicidade, Obrigado. né? Agora nessa Sua nova fase. né? Que venha muita prosperidade aí pra você. Então, Dom Roterno, a gente quer que você deixe a sua mensagem final, né? Pra todo mundo que tá assistindo, pra gente terminar assim, com o astral lá em cima, chave de ouro. Legal. Bem, pessoal, fé principalmente em tudo que você faz, porque é o que vai te levar muito além daquilo que você é hoje. E não tenha medo de buscar novos horizontes, que profissionalmente, pessoalmente, espiritualmente, é isso que vai fazer você evoluir. Então é uma dica que eu dou que serviu para mim e que vai servir para você também, com certeza. Isso aí. Galera, até a próxima. Muito obrigado pela Tchau. presença. Até mais, valeu!